Sim, ele tem uma tatuagem no pênis, escrito... Gente, eu tô começando a achar que o homem precisa ser estudado, de verdade. Eu vou compartilhar com vocês agora uma situação que infelizmente eu tive que passar, mas vamos lá. Eu conheci uma amiga no trabalho e a gente começou a dar rolê juntas. Na verdade, eu que comecei a frequentar os lugares que ela frequentava, porque assim, gente, ela só ia em lugares chiques. Enfim, esses dias a gente foi pra um rolê e nesse rolê eu acabei conhecendo um boy. E depois de trocar várias e várias mensagens e conversas, esse boy me chamou pra sair. E assim, por mensagem, eu até que gostei dele, achei ele uma pessoa legal. Eu confesso que a única coisa que me incomodou um pouco, assim, por mensagem, é que eu percebi que ele gostava de se achar muito. Só que até aí isso daí é normal de homem, então pensei comigo, vou sair com ele pra conhecer ele verdadeiramente e pessoalmente. Tá bom, marcamos o dia e horário e ele passou em casa pra me buscar. A gente saiu pra jantar e depois do jantar, fomos pra casa dele. Chegando na casa dele, a gente começou a beber e o clima começou a esquentar. Até que do nada, esse homem começou a me pedir umas coisas assim, estranhas, sabe? Parte 2. Então, como eu estava dizendo, do nada ele começou a me pedir umas coisas estranhas. Ai, gente, eu nem sei como falar isso aqui porque eu tenho vergonha. Eu não, muita vergonha alheia. Ele pediu pra eu ficar falando que ele era o melhor na cama e pediu também pra eu chamar o pênis dele de pauzão brincalhão. E não bastando isso, ele queria que eu falasse essas coisas gemendo. E além disso, ele ficava cuspindo no meu ouvido e lambendo. Ai, gente, que nojo. Meu Deus do céu, me dá agonia só de lembrar. Gente, eu tava com tanta vergonha alheia. Só que o problema é que eu não sabia como conduzir e sair daquela situação. Até que esse homem me tira a cueca, ele olhou pra mim e falou: "Vem e faz o que ele tá mandando." Eu olhei pra ele e perguntei: "Ele quem?" Até que ele me chamou pra perto e pediu pra eu ler o que tava escrito no negócio dele. E no negócio dele, lá no pênis dele, tinha uma tatuagem escrito "Chupa sua..." Mulher de Deus, quando eu vi aquilo, me deu uma crise de riso. Eu sentei no chão, gente, e eu não conseguia parar de rir. Foi então que eu percebi que ele ficou bravo comigo porque eu estava dando risada. Enfim, eu tentei me controlar para não deixar a situação pior do que já estava. Só que ainda bem que ele mesmo acabou se tocando do que estava acontecendo. Ele mesmo pediu um Uber para mim e eu fui embora. Ele me bloqueou de tudo, eu nunca mais vi ele, eu nunca mais ouvi falar nele. Mas a questão que eu não consigo entender é quem que tatua o próprio pênis, gente? E ainda mais uma frase dessa, o cara tem que ser muito, sei lá, eu não sei nem como dar uma palavra pra uma pessoa dessa. Eu só consegui imaginar foi a dor que o cara sofreu, né, fazendo a tatuagem. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E o meu marido que me dopava só pra ficar com a minha melhor amiga dentro de casa. Eu fui casada por 3 anos. E assim, gente, eu sempre considerei o meu relacionamento um relacionamento saudável. Inclusive, eu e o meu marido, a gente gostava muito de moto. Então, toda vez que a gente tinha um tempinho, que a gente conseguia, a gente pegava a moto e saía pra viajar, pra poder conhecer lugares novos. Tipo assim, pra sair da rotina, sabe? Enfim, eu tenho uma melhor amiga e essa amizade já tem mais de 10 anos. E ela com o meu marido sempre se deram muito bem. E eu nunca tive ciúmes dos dois, porque na minha cabeça eu não tinha motivos pra isso. Muito pelo contrário, eu confiava pra caramba na amizade deles. Até o dia que eu peguei o meu marido elogiando a bunda da minha amiga. Enfim, eu amo receber visitas na minha casa.
Então, quase todo final de semana, os nossos amigos, né, o pessoal ia lá pra casa e a gente se reunia pra fazer churrasco, pra fazer tacho, pra beber, conversar. E assim, gente, eu bebo muito, eu fico real bêbada. Só que eu não esqueço das coisas, muito pelo contrário. No dia seguinte eu lembro de exatamente tudo o que aconteceu. Eu nunca cheguei num ponto de esquecer as coisas. Só que isso começou a mudar de um tempo pra cá. E toda vez que a gente fazia churrasco em casa, eu bebia e no dia seguinte eu não lembrava de nada. E isso começou a a me incomodar muito, tanto que eu cheguei no meu marido, falei pra ele sobre isso, só que ele disse pra mim que era porque eu misturava muitas bebidas. Parte 2. Então eu comentei com o meu marido que isso estava acontecendo e ele disse que era porque eu misturava muito as bebidas. Só que, isso não faz sentido, não fazia sentido, porque eu sempre misturei bebidas e mesmo assim, no dia seguinte, eu lembrava de tudo. Tá bom. No penúltimo churrasco, eu acho que foi no penúltimo churrasco que teve em casa, já quase no final da festa, como de costume, o meu marido, ele veio me trazer uma bebida que ele sempre fazia para eu beber. Só que a hora que ele veio me entregar essa bebida, algo disse para mim não beber. Só que mesmo assim, eu ignorei esse sentimento e bebi. E no dia seguinte, novamente, eu não lembrava de nada. Até que chegou num ponto de eu falar, chega, eu preciso entender o que tá acontecendo comigo. Fui no médico, fiz exames e nada, não deu nada. Então, conversando com a minha irmã, eu comentei com ela o que estava acontecendo. E minha irmã falou, poxa, estranho. Foi aí que ela me aconselhou a colocar uma câmera em casa para ver se, sei lá, eu descobri alguma coisa de alguém. Descobri alguma coisa. Gostei da ideia dela, comprei 2 câmeras e coloquei escondida na sala e na cozinha, que era onde eu tinha um acesso maior pro lado de fora, para a entrada do quarto. E depois disso, eu fiz questão de marcar um churrasco em casa para tentar descobrir o que estava acontecendo. E como sempre, de costume, no final da festa, o meu marido trouxe aquela bebida para mim, né, novamente. Eu bebi e apaguei. Parte 3. Então, no dia seguinte, assim que eu acordei, eu já corri e fui puxar a câmera para ver se eu descobri alguma coisa. E ali na câmera, eu vi que depois que todo mundo foi embora, eu deitei no sofá e no sofá eu acabei pegando no sono. E dali, o meu marido me pegou no colo, me levou pro quarto, fechou a porta do quarto, voltou pra sala e foi ali que ele teve relações com a minha melhor amiga. Quando eu vi aquilo, eu engoli aquilo tão seco, mas tão seco, que eu decidi me vingar dos dois. Eu fiz questão de marcar um outro churrasco, chamei todo mundo. E no fim da festa, como sempre, meu marido veio, me trouxe aquela bebida, eu fingi que tomei, só que eu não tomei. E então, a festa acabou, todo mundo foi embora, e o que eu fiz? Fui deitar no sofá e fingi que dormi, de novo. Então, meu marido veio, me levou pra cama e voltou pra sala. Eu esperei alguns minutos até que eu comecei a ouvir gemidos. Foi então que eu levantei e peguei os dois no flagra. Quando eles me viram, parecia que estava vendo um fantasma. Ela colocou a saia na hora e saiu correndo. Eu corri atrás dela, eu consegui alcançar ela, fui com uma tesoura, que Deus me perdoe, mas eu picotei o cabelo dela inteirinho. Eu ralei a cara daquela menina no chão, ralei. Depois de feito isso, voltei para casa e fui aonde o meu marido mais ama. Eu destruí a moto e o carro dele, coloquei fogo no carro e quebrei a moto. Porque, como ele sempre dizia, a moto e o carro era somente dele. Coloquei as roupas dele lá fora, taquei fogo também. Eu só sei, gente, que foi uma vergonha, porque ele veio pra cima de mim pra poder me agredir. Os vizinhos viram, chamaram a polícia. A polícia levou todo mundo pra delegacia, enfim, resumindo. Eu fiquei na casa, hoje eu tô morando sozinha, ele tá morando com a mãe dele. E vocês acreditam que ele implora, ele tem a cara de pau de implorar até hoje pra voltar comigo? Só que eu deixei bem claro pra ele que eu sou mulher suficiente e eu honro o que eu tenho no meio das minhas pernas. Voltar com ele nem se eu tivesse louca. Porque se o caráter dele permitiu ele me trair dentro da minha casa, da nossa casa, imagina o que esse homem não tem coragem de fazer, gente.
Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que eu decidi virar GP e o meu chefe foi meu primeiro cliente só pra poder me ajudar. Eu trabalhei numa loja de celular por muitos anos. E eu era a única funcionária da loja. Então, assim, gente, eu me dava muito bem com o meu chefe. A gente tinha uma relação de amizade muito da hora. Tanto que de final de semana a gente dava rolê junto. Ele sempre arrumava os conhecidos dele pra mim, eu arrumava as minhas conhecidas pra ele. Enfim, ele sempre foi um cara muito da hora. Beleza, eu sempre morei sozinha e, gente, quem mora sozinha sabe o quanto é difícil você se manter, o quanto é difícil você conseguir conquistar as coisas. E eu sempre quis muito uma bis ou uma moto ou até um carro mesmo, para eu poder trabalhar, para as coisas ficarem mais fácil para mim. E eu queria muito também fazer faculdade. Foi então que eu comecei a pensar na possibilidade de um segundo emprego para eu conseguir guardar dinheiro e fazer todas essas coisas. Só que assim, gente, estava muito difícil de encontrar um trabalho que batesse os horários, sabe? Tá bom, um certo dia eu fui pra casa de uma amiga minha pra poder beber. E lá na casa da minha amiga tinha uma amiga dela que é GP. E essa amiga dela começou a compartilhar as experiências dela com a gente. E ela contou que nesse ramo ela conseguiu conquistar muitas e muitas coisas. E desde então, eu passei a pensar na possibilidade de também virar uma GP. Parte 2. Até que um certo dia, eu decidi que era realmente isso que eu queria mesmo e pronto. E um certo dia lá no trabalho, conversando com o meu chefe, eu contei para ele sobre essa minha nova profissão. No começo, ele não acreditou muito, perguntou para mim se era sério, eu falei para ele que sim, que eu já estava decidida e tal. Foi então que ele olhou para mim e disse que seria o meu primeiro cliente para poder me ajudar. De começo, eu também achei que ele estava brincando, só que depois eu vi que ele estava falando sério. E eu aceitei, afinal seria profissional, ele seria um cliente meu. Foi então que a gente marcou no sábado, ele passou em casa para me buscar e fomos pro motel. Eu morrendo de vergonha, porque querendo ou não, gente, ele era meu chefe, seria a minha primeira experiência, era tudo novo para mim. Mas chegando no motel, gente, super rolou. E de verdade, me surpreendeu muito. Foi incrível. E depois do sexo, a gente foi comer algo. E depois que a gente comeu, a gente foi pra casa dele e viramos a noite conversando. Beleza, passou esse dia e ele começou a contratar os meus serviços quase sempre. E detalhe, eu ainda não tinha feito nenhum programa com outra pessoa. Eu tava meio que sem coragem ainda de ficar com uma outra pessoa, sabe? E o melhor de tudo é que isso não atrapalhava na nossa relação dentro da loja. E acabou que de tanto ele contratar os meus serviços, a gente acabou ficando de vez. E hoje nós somos casados. E toda vez hoje que a gente lembra, né, o nosso começo, como a gente começou, o meu marido ele morre de ciúmes. Mas graças a Deus a gente tem uma relação assim extremamente saudável, maravilhosa. Ele sem dúvidas foi assim o meu melhor presente e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E hoje, de funcionária da loja, eu passei a ser a dona. E não virei GP. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!